A Alemanha, terceira maior economia do mundo, está em recessão. A popularidade do chanceler Olaf Scholz é a mais baixa de toda a história do país. E depois de uma decisão da Suprema Corte alemã, o governo ficou com um rombo no orçamento de 60 bilhões de euros. O momento é ruim, mas muitos especialistas apontam que essa crise é mais profunda, que o modelo da economia alemã estaria em xeque. Nesse vídeo eu vou te falar sobre o que está acontecendo com a economia da Alemanha, como que o país passou de locomotiva da Europa para ser o último vagão e quais as perspectivas. O modelo econômico alemão é baseado na indústria e no comércio. O país é especialista em manufaturar produtos que têm um alto grau de tecnologia e exportá-los. As marcas de carros alemães, assim como a indústria química e farmacêutica, estão entre os principais ícones dos produtos Made in Germany, ou seja, feitos na Alemanha. Mas além disso, a Alemanha produz também ferramentas e máquinas que são usadas na indústria. Por exemplo, boa parte do maquinário das fábricas do Brasil vem da Alemanha. E esse boom recente da Alemanha foi construído na década de 90 e nos anos 2000. Na época o país enfrentava uma grave crise de desemprego logo depois da reunificação. O governo social-democrata do Gerhard Schröder fez então uma série de reformas que significaram perdas de direitos trabalhistas, mas diminuíram o custo da mão de obra e deram um dinamismo para a economia. Isso fez com que produtos alemães ganhassem competitividade. Atualmente, mais da metade da economia da Alemanha é voltada para a exportação. Um dos maiores destinos é a China. Durante a ascensão do país asiático, o comércio entre os dois países cresceu muito. E quando a gente vê a desaceleração da China, significa que a Alemanha deixa de exportar produtos para os consumidores chineses, deixa de exportar máquinas usadas na indústria chinesa e deixa também de exportar máquinas para países que também exportam para a China. É por isso que a desaceleração chinesa afeta a Alemanha 3 vezes mais do que outros países. Isso, inclusive, é um dos motivos porque os alemães querem tanto o acordo União Europeia-Mercosul, porque eles precisam de alternativas para exportar. Mas como que está a situação atual da Alemanha? A Alemanha está oficialmente em recessão e deve fechar o ano de 2023 com uma queda de 0,3% no PIB, de acordo com a previsão da Comissão Europeia. É um dos piores desempenhos econômicos no bloco. A previsão da União Europeia, como um todo, é de crescimento de 0,6%. Entre as causas, além desse impacto da desaceleração da China, do qual a gente já falou, está a crise energética, que afetou a Alemanha mais fortemente do que os outros países, principalmente pela dependência que os alemães tinham do gás russo. Teve também a alta da inflação, que forçou o Banco Central Europeu a subir os juros, e isso afetou o poder de compra dos alemães e fez com que o consumo caísse por aqui. A boa notícia é que a inflação está em trajetória de queda, assim como os juros, e nos últimos meses o salário real dos alemães voltou a subir um pouco. Mas por que os especialistas estão tão pessimistas? Muitos apontam que a Alemanha tem sofrido um processo de desindustrialização. A empresa alemã BASF, por exemplo, uma gigante do setor químico, está cortando 2.600 empregos na Alemanha e abrindo uma fábrica de 10 bilhões de euros na China. Outro exemplo com um perfil bem diferente é a startup Marvel Fusion, de Munique, que quer produzir energia verde por meio de fusão atômica. Os negócios têm crescido, eles vão abrir o primeiro laboratório de 150 milhões de dólares nos Estados Unidos. A Alemanha não tem conseguido criar as condições para que esses negócios permaneçam em solo alemão. No caso da Marvel Fusion, eles reclamam que no setor deles falta financiamento. Mas a Alemanha enfrenta problemas estruturais, o preço da energia é alto, existem várias dificuldades na infraestrutura e a mão de obra qualificada é cada vez mais escassa. Para se ter ideia, nos próximos 5 anos, 2 milhões de trabalhadores devem se aposentar. E ainda tem um problema grave da tal Digitalisierung. Na tradução seria a digitalização, é colocar a Alemanha na era digital. Aqui só 1 em cada 3 casas tem internet rápida e boa parte da burocracia ainda é feita no papel. E haja papel, burocracia é outro problema sério. Na Alemanha você precisa de 120 dias para abrir uma empresa, enquanto em países como Grécia ou Itália são só 40 dias. Autorizações para obras demoram 50% a mais de tempo na comparação com outros países industrializados. Enfim, essa lista de problemas burocráticos é longa. E para complicar ainda mais, as cadeias de produção no mundo inteiro têm sido reorganizadas. O Ocidente como um todo tem cada vez mais tentado se tornar menos dependente da China. Isso significa mais protecionismo e menos comércio. Muitos declaram que a globalização morreu, ou pelo menos vai mudar fortemente. E para se preparar para esses novos tempos é preciso investimento, algo que os alemães têm deixado a desejar. O foco por aqui tem sido no equilíbrio das contas públicas, algo apontado como uma obsessão até mesmo pela revista The Economist, que geralmente tem posições bem pró-austeridade. Eles citam que o investimento público tem sido muito pequeno, inclusive em setores estratégicos como tecnologia da informação, onde os alemães investem menos da metade do que os franceses ou os americanos.
Mas qual a perspectiva, então? A Alemanha atualmente é regida por uma coalizão de 3 partidos, social-democratas, verdes e liberais, uma mistura de esquerda com direita que dificulta chegar a um consenso na hora de estimular a economia. Os liberais querem manter a austeridade fiscal, enquanto os outros partidos querem flexibilizar as regras e investir mais. Eles não chegam a um consenso, mas ao mesmo tempo não chamam novas eleições por medo do crescimento da ultradireita, que de acordo com as pesquisas tem 20% dos votos. A situação é delicada, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para a história recente, a Alemanha é um país que já mostrou ter uma enorme capacidade de se reinventar, e a direção que Berlim decidir tomar, nesse caso, deve ter um impacto grande em toda a União Europeia. A gente vai continuar acompanhando esse assunto. A Deutsche Welle é a rede internacional de notícias da Alemanha. Para mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal no YouTube.